Vamos continuar agora trabalhando o método EPS. O último que entra, primeiro que sai. Ele é um pouco ali o inverso do PEPS. Por quê? Porque nesse método eu vou dar baixa nas minhas vendas com base nas últimas aquisições. Por isso que o último que entra vai ser o primeiro a sair. Tá certo? E aí, diante disso, o meu CMV é avaliado pelas mercadorias mais recentes. Já o meu estoque final é avaliado pelas mercadorias mais antigas. Combinado? Então, vamos lá trabalhar. Olha, pessoal, ele é também chamado de LIFO, Last In, First Out, que aí, claro, é o inglês, último que entra, primeiro que sai, tá? Lembrar que este método não é aceito pelo fisco nem pelas normas contábeis, e há uma explicação por isso, tá? Então, ele não é aceito. Por quê, Felipe? Olha, pessoal, se eu tiver um ambiente inflacionário, a gente vai mais tarde até detalhar mais isso, mas o que é um ambiente inflacionário? É aquele ambiente onde as mercadorias elas aumentam de valor com o tempo, tá bom? Então, as mercadorias ao longo do tempo eles aumentam de valor. Então, nesse caso, se você observar, se as mercadorias estão aumentando de valor ao longo do tempo, tende-se o quê, Felipe? Tende-se as últimas aquisições serem mais caras. Logo, se eu dou baixa nas últimas aquisições, o meu CMV tende a ser maior do que se fosse pelo método PEPS. Ah, Felipe, entendi. Então aqui ficaria, ó, isso. Aumenta o CMV e, consequentemente, o que é que vai acontecer, pessoal? Se eu aumento o meu custo, eu diminuo o lucro. E, consequentemente, vai ser pago menos imposto. Além do que, se isso for levado na essência, observe que se eu tenho mercadorias que vencem, aí eu comprei essa, vence um ano. Aí comprei essa, vence um ano. Eu comprei essa, vence um ano. Se eu for dando baixo nas últimas aquisições e sempre comprando, pode ser que a mercadoria fique vencida e a empresa perca. Então, não é muito lógico utilizar isso, mas claro, pode vir na prova e você tem que saber fazer. Beleza? O que mais? Pessoal, a baixa do estoque é feita, acho que eu tinha até errado na aula anterior, eu falei é feito, né? É feita, a baixa é feita a partir das últimas compras, como eu falei, são as mercadorias mais recentes. A gente vai ver um exemplo. O CMV, o que é que eu tenho em relação ao CMV, pessoal? O CMV, ele, né? Também coloquei ali, aqui logo o estoque final. Ele é avaliado, combinado? De que forma, Felipe? Pelo custo das mercadorias tá? Mais recentes. Tá bom? Que são aqui as últimas compras. Beleza? E, claro, o estoque final é avaliado
pelo custo das mercadorias mais antigas, tá bom? Que são aí as primeiras compras. Então, claro que a gente vai fazer exemplo prático, mas aí já está bem detalhado do que a gente, né, vai fazer. Beleza. A empresa aprovada iniciou o ano calendário com 50 unidades e o determinado mercadoria com custo unitário de 10. No mês de janeiro ocorrerão as seguintes operações com essa mercadoria. Dia 1º de janeiro, aquisição de 30 unidades ao custo de 12. Dia 15 de janeiro, venda de 60 unidades ao preço de venda de 20. Calcule o estoque de mercadorias e o CMV no final do mês de janeiro pelo método UEPS, tá? E aí nós vamos avaliar. É o mesmo exemplo que a gente usou para o PEPS, só que agora para o UEPS você vai ver como é que ficaria. Então, antes de eu fazer um método mais rápido, só um instante que esqueceram aqui de colocar a nossa tabela. Pronto. É importante a gente enfatizar isso para deixar tudo bem detalhado. Então, aqui a gente vai ter o nosso exemplo prático, utilizando as informações do método EPS. Então, vamos lá, Felipe. Olha, aqui agora eu estou com a tabela e aí vamos fazer. Né? Lembrando que aqui é a ficha de controle de estoque do método EPS. Aí eu lembro, eu tenho um estoque inicial de 50 unidades, que é um saldo, tá? A 10, que vai dar 500. Aí ele fez uma compra de 30 unidades a 12, que deu 360. Então, fica a primeira aquisição de 50 a 10, que dá 500. E 30 unidades a segunda aquisição de 12 a 360. 50, na verdade, é estoque. Ele me disse que vendeu 60 unidades. Felipe, então, com base no último que entra, eu vou dar baixa primeiro em quem? Nesses 30, ó. Então, vai ficar 30. De 12 vai dar 360, tá? E aí, depois eu tenho que dar 60 menos 30 mais 30. 30 é menor do que 50. Aí eu vou tirar, ó, desses outros 30 de 10, que vai dar 300. Beleza? Pronto. Então, vai sobrar 20 unidades a 10, que dá 200. Então, se você observar, as compras, elas são iguais, independente do método de controle de estoque, seja PEPS ou EPS, 360. Mas o meu CMV, ele é diferente, 660. E o meu estoque final também é diferente. Isso vai impactar mais à frente, dependendo do método, tá bom? Então, claro, aqui a gente fez detalhado, fez todo o passo a passo. Mas se eu quisesse fazer mais rápido, Felipe, teria? Sim, teria como fazer mais rápido, tá bom? Por quê? Porque eu colocaria aqui, olha, quantas saídas ocorreram, que são as vendas. São de 60 unidades, tá? Meu CMV vai ficar de quanto? Então, ó, eu pego, né, o último que é do primeiro que sai, então eu pego a última aquisição 30. 30 vezes 12, mais, aí volta 30 é menor do que 50, 30 vezes 10, que isso dá 360, aqui vai dar 300, então aqui é 660.
E se eu pedisse o estoque final, é só pensar, olha, eu tinha 80 unidades, menos 60, eu tenho um estoque de 20. Eu tenho 20 unidades, tá? Posso até pegar em unidades, ó, 50 mais 30 menos 60 são 20 unidades. Então, meu estoque final vai ser 20. Como ele é com base, né? O estoque é com base nas mercadorias mais antigas, 20 é menor do que 50, então eu pego o valor de 10. Então, 20 vezes 10 dá 200. Então, o que eu quero mostrar para você é que nós encontramos os valores pela tabela ou mais rápido, que é o método Felipe. E aí você vai treinando, mas no dia da prova você deve ser aí mais rápido, tá? E fazendo o método turbo para a nossa resolução. Beleza? Show de bola? Então, é isso daí que a gente tem nesse item. Vamos para a próxima, olha aí. Agora é o método da média ponderada móvel. Ele também é chamado do custo médio ponderado ou custo médio móvel, tá? É importante a gente destacar isso. Beleza? Ok. E aí nós vamos explicar como é que funciona este método. O estoque final e o CMV são avaliados pelo custo médio móvel das mercadorias adquiridas. A cada nova aquisição de mercadorias por um preço diferente, uma nova média do custo das mercadorias é calculada, tá? Beleza? Show de bola. E aí a gente vai trazer para você como isso ocorre na prática utilizando, claro, a tabela, tá? Mas é bem fácil. Agora, claro, a gente utiliza aqui conhecimentos da nossa querida matemática, tá bom? Ok? Beleza, pessoal. Então, o exemplo, ele é o mesmo. A empresa Aprovados S.A. iniciou no calendário com 50 unidades, a um custo unitário de 10, tá? Beleza? Ele teve a aquisição de 30 unidades a 12, depois a venda de 60 unidades a 20. Ele quer que calcule o estoque e o CMV no final do período. Show de bola? Tranquilo, então vamos lá. Ok.
Então, pessoal, como é que a gente vai fazer? Olha, vamos colocar aqui média ponderada móvel, tá? Eu tenho um estoque inicial de 50 a 10, que vai dar 500. Beleza. Aí o que é que ele fez? Ele comprou 30 unidades a 12. Eu vou calcular o meu valor unitário. Beleza? Vai ficar 50 vezes 10, mais 30 vezes 12, dividido pela soma das quantidades, que é 50 mais 30. Isso é a média ponderada. Eu estou ponderando de acordo com cada item. Então, isso daqui é 500. Isso daqui é 360. 860 dividido por 80, isso vai dar 10,75. Beleza? Ok. Então, eu vou ter 80 unidades a 10,75. Então, claro, eu tive uma entrada de 30 unidades a 12, que dá 360. Só que agora eu fiquei com 80 unidades a 10,75, que vai dar 860. Basicamente, 30 mais 50, 80. 360 mais 500, 860. E aí, eu dividindo 860 por 80, vai dar 10,75, que seria a média ponderada desses dois. Tá bom? Pronto. Aí, Felipe, ele fez vendas de 60 unidades. Aí eu vou dar baixa em qual valor? Em 10,75. Não é no preço de venda. É nos 10,75, que isso vai dar 860. Sobrando, claro, aí o quê? 20 unidades a 10,75, que vai dar 215, tá bom? Eu vou ter aqui compras de 360. Opa, desculpa, aqui não é 860 não, né, pessoal? 60 vezes 10,75 dá 645. 860 é o todo, desculpem. O CMV dá 645 e o estoque final fica 215. Depois a gente vai até comparar, tá certo? Os três modelos para ver qual CMV é maior, qual o estoque final é maior. Mas se você observar, eu saí de 10 para 12, eu tenho um ambiente inflacionário. Pode ter ambiente deflacionário que diminui os preços ao longo do tempo? Pode ter. Pode ter um ambiente estável que os preços são iguais? Pode ter. Mas geralmente no Brasil eu tenho pelo menos um mínimo de inflação, então os preços aumentam ao longo do tempo. E esse é o método mais, diria aí, mais natural. Combinado? Show de bola. Pronto, então feito isso, vamos aqui fazer uma questão. A companhia Gold vende pulseiras. Entre 31 de dezembro de 2024, não havia estoque inicial de pulseiras. No primeiro trimestre de 2025, aconteceram os seguintes fatos: compra, venda, compra, venda, compra, venda.
Assinale a opção que indica o valor aproximado do estoque final de pulseiras da companhia Gold em 31 de março de 2025, depois das operações, considerando que a empresa utiliza o método custo médio ponderado móvel em base diária. Fechado? E aí, nós vamos desenvolver e eu não vou utilizar a planilha, tá, pessoal? Aí vocês podem depois tá até verificando, né, fazendo na planilha, que eu digo, na verdade, na ficha de controle de estoque, né, na planilha. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha, essa compra fica aqui por 10 mil, tá? Ele quer aí o estoque final. Não precisaria eu calcular. Eu vou calcular, pessoal, só porque se ele perguntasse o CMV, né, dessa questão. Mas aqui, então, ó, eu tenho o quê? Aqui eu vou ter um CMV, tá? Ah, aqui é porque ele deu 10 mil tudo, né? Então, quanto é que fica o custo unitário? Vou botar VU, que é o valor unitário, tá? E o custo unitário, esse outro aí, não fica bem legal. Então, 10 mil dividido por 20 pulseiras, tenho 20 pulseiras a 500. Se eu vendi 10, vou colocar até de outra cor para... O meu CMV seria 10 unidades a 500, que isso vai dar 5 mil, tá? Aí lembrando que após isso, sobra para a gente o quê? Um estoque final de 10 unidades a 500. Foi o que sobrou. Aí ele compra 12 pulseiras. Ó, aí eu vou botar aqui dia 5 de fevereiro. Vou fazer aqui a parte, tá? Só para a gente entender. Porque senão não vai caber ali. Dia 5 de fevereiro. Quanto é o meu valor unitário? Eu vou pegar 10 vezes 500. Podia pegar logo 5 mil, mais 7.200, porque eu já tenho um valor total, dividido pela soma das quantidades, que é 10 mais 12. 10 mais 12. Aqui vai dar 5 mil mais 7, vai dar 12.200, dividido por 22. Pessoal, aí, claro, tá? Ele fez algumas formas aqui até de simplificar. O que é que acontece? Isso daí vai dar um valor unitário médio, caso eu quisesse. Eu podia deixar 22 unidades a 12.200, até porque ele deu baixo em 11. Mas aqui vai dar aproximadamente 554,54. Beleza? Tranquilo. Aí o que é que acontece? No dia 20 de fevereiro, ele vendeu 11 unidades. Pessoal, aqui, o meu CMV é a metade, ó. É só pegar 12.200, até facilita, dividido por 2, que isso vai dar 6.100. Não precisaria calcular isso, tá? Então, sobrou aqui um estoque final, nesse caso, de 6.100 para 11 unidades. Fica mais fácil falar assim. No dia 10 de março, olha, no dia 10 de março, eu vou calcular o valor unitário, tá? Que vai ficar como? Olha, eu vou pegar os 6.100 mais 8 vezes, desculpa, 5.200, que corresponde a 8,
e vou dividir pela soma de 11 unidades mais 8 unidades. 6 mais 5 vai dar 11, isso vai dar 11 e 300 dividido por 19. Beleza? Ok. E aí, diante disso, tá? Quando eu pegar esses valores aqui, vai dar aproximadamente 594,73. Ele disse que vendeu 5 pulseiras a 1.400. Lembrando que é o preço de venda. Então, pessoal, o meu CMV vai ser igual a 594,73 vezes 5, que eu não precisaria nem calcular, tá? Só por desencargo, isso vai dar 2.973,68. Então, se ele me perguntasse o CMV, eu iria somar 5.000 mais 6.100 mais 2.000, tá certo? Mas ele não me pediu isso. Ele me pediu o estoque final. E aí o estoque final eu vou pegar, ó, 19 unidades menos 5 vezes 594,73, tá? Se eu fizer aqui, o meu estoque final, ele vai ser igual a 14 vezes 594,73, que aí eu já fazendo direto, pessoal, para não perder tempo, isso dá aproximadamente 8.326. O meu gabarito é a letra B, tá bom? E aí, claro, a gente fez aí esse valor aproximado. Felipe, se eu fizer a tabela, tem que dar a mesma resposta, tá? Mas você tem que ganhar no tempo. Você viu que é uma questão que ela traz pormenores para você perder tempo calculando, não precisaria. 12.200, 11 unidades. Ah, eu já pego o valor da média. Show? Métodos de inventário permanente, pessoal. Isso daqui você já tem que levar para a prova. Você não vai fazer, tá certo? Pronto. E aí o que é que acontece? Se eu perguntar qual o estoque, qual o custo maior ou menor de acordo com cada método, você não vai perder tempo. Você tem que saber essa tabelinha na sua mente e cai na prova, tá bom? Então, se você notar o que a gente fez, comparando, ó, no ambiente inflacionário, o que é ambiente inflacionário? Os preços, eles aumentam de valor ao longo do tempo. Então, nesse método, tá? Ou nesse modelo, tá? O que é que eu vou ter? Que o meu estoque final pelo PEPS é maior do que o estoque final pelo custo médio, que é maior do que o estoque final pelo WEPS, tá? Já o CMV vai ser o contrário, né? O CMV pelo PEPS, ele é menor do que o custo médio, que é menor do que o CMV do WEPS. E, pessoal, o lucro é inverso ao custo. Se o custo é menor, o meu lucro vai ser do PEPS maior do que o do custo médio e maior do que o lucro do WEPS, né? No ESP não, WEPS. E lembrando que isso vale também para o lucro líquido. Eu sempre digo, pessoal, se você souber, olha, no ambiente inflacionário, o CMV do PEPS é menor do que o WEPS e o custo médio fica no meio, eu sei todos os outros. Por quê? Porque o estoque final inverso é esse e o lucro é inverso a esse. Pronto, você sabe todos os outros. Tá bom? Show de bola? Beleza. Felipe, se considerarmos o ambiente deflacionário, que acontece quando os preços reduzem com o passar do tempo, basta inverter os sinais de cada relação do quadro. Então, por exemplo, ó, o CMV, tá? Por esse método deflacionário, o do PEPS, aí ele vai ser o quê? Maior do que o CMV, tá? Da média ponderada móvel.
que vai ser maior do que o CMV do EPS. Beleza? Entendido? Show! E é só importante lembrar, pessoal, não sei se eu coloquei aqui, tá? Que, deixa eu colocar até de um lado aqui, se eu tiver um ambiente, aí claro, se for o estoque final vai ser menor, né? E se for lucro vai ser menor. Um ambiente estável é que os preços não mudam de valor ao longo do tempo. Então, nesse caso, pessoal, todos eles, né? O CMV, tá? CMV, o estoque final e o lucro são iguais para todos os métodos, até porque os preços não mudam de valor, tá bom? Então, só não esquecer disso. Para finalizar, tá? Conceitos aí dos dois últimos métodos de inventário permanente, porque não são muito cobrados em provas, né? Mas pode acontecer. Então, o método da média ponderada fixa é idêntico ao método da média ponderada móvel, né, que nós já apresentamos, com a única diferença. Todas as entradas são consideradas como realizadas no primeiro dia do período, geralmente mês, e todas as saídas são consideradas realizadas no último dia do período. Assim, calcula-se o custo pela média de todas as entradas do período, geralmente dentro do mês, tá? Esclareço que o método da média ponderada fixa não é aceito pela legislação societária nem pela fiscal, mas já foi cobrado em prova e você não pode errar. É só pegar aqui nem a média ponderada móvel, só que agora dentro de um período, várias aquisições. E o preço específico, o custo de cada unidade do estoque é o preço efetivamente pago para cada item. Geralmente é utilizado nos casos em que a quantidade, o valor ou a característica da mercadoria o permitam. Exemplo, revenda de automóveis, porque geralmente são itens com alto valor agregado, já que o controle ele tem aí um custo maior, tá bom? Pronto, então fechando. Quanto aos tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação dos estoques, julgue o item a seguir. O método do custo específico é indicado para revendedores de automóveis sempre que seja possível determinar o valor de aquisição de cada unidade de estoque. Perfeito. Acabamos de ver que isso é feito nessas, tá? Entidades, tá bom, pessoal? Show de bola? Nessas entidades, olha aqui só para a gente perceber que tem um produto de alto valor, como eu disse aí, alto valor agregado. Show de bola? Então, isso é feito nessas entidades. E, por fim, por realizar uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o método da média ponderada móvel invariavelmente aponta um custo da mercadoria vendida mais alto do que aquele que seria apurado pelo método PEPS. Isso, pessoal, vai depender, né? Mas antes de responder, só enfatizar uma parte aqui do ambiente inflacionário, olha. Ah, Felipe, no dia da prova eu não quero decorar. Eu recomendo que decore. Mas se você não quiser decorar, pessoal, tá? Você pode colocar o seguinte, olha. O ambiente inflacionário, presta atenção.
eu vou comparar preço com tempo, tá? Então, no tempo 1 eu tenho o preço 1, só já verificar aqui, né? Vai dar certo. No preço 2 eu tenho o tempo 2. E no preço 3 eu tenho o tempo 3. Observe, eu disse para a gente focar no CMV. O CMV, pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, ó, aqui vai estar o CMV do PEPS. Por quê? Porque é a primeira entrada, o tempo. Já o CMV do EPS é o último tempo, são as últimas aquisições. Então, o CMV do EPS vai estar aqui. E a média ponderada móvel fica no meio. E a média ponderada FOF fica no meio. Então, se você observar, como eu falei, tá? O CMV do PEPS é menor do que o CMV da média ponderada móvel, que é menor do que o CMV do EPS. E aí o lucro bruto no ambiente inflacionário e o estoque final é só você fazer o inverso, tá? O inverso. Já o deflacionário é o inverso desse daqui. E o do ambiente estável, pessoal, vou trazer para cá porque ficou muito apertado, tá? Eu vou ter o seguinte, se o ambiente for estável, que é ambiente estável, Felipe? É que os preços não mudam de valor. É difícil ter um ambiente desse, mas pode acontecer. Então, tanto no método PEPS, quanto no método EPS, quanto na média ponderada móvel, o que é que vai acontecer? O CMV, o lucro bruto, lucro líquido e o estoque final, eles são iguais. Tá bom? Eles são iguais. Então, trazendo para a questão, pessoal, observe. Ele diz que, invariavelmente, o custo é mais alto do que seria apurado pelo PEPS. Não, pessoal, porque depende do ambiente, tá? Ou seja, não é tudo, tá? Ele fez uma média. Ah, beleza. Então, invariavelmente aponta, não, depende. Tá? Depende. Então, por isso que o item está errado. Por quê? Porque se for, olha aqui, um ambiente inflacionário, que foi que nós estudamos, tá? Ele está falando aqui do custo. No ambiente inflacionário, o custo pelo PEPS é menor do que o custo pela média ponderada móvel, tá? Se for um ambiente estável, tá? O CMV pelo PEPS é igual ao CMV da média ponderada móvel, tá bom? E o ambiente deflacionário tá? O CMV pelo PEPS ele é maior do que o CMV da média ponderada móvel. Então, pessoal, o custo da mercadoria vendida pela média ponderada móvel, tá? Maior do que o PEPS, seria o quê? Seria o ambiente, não é invariavelmente, tá? Seria pelo método inflacionário. E cuidado, pessoal, ó. Se o CMV pelo PEPS é menor do que a média ponderada móvel, isso quer dizer que o CMV pela média ponderada móvel é maior do que o CMV pelo PEPS.
E ele fala, ó, o método da média ponderada móvel aponta um custo mais alto, maior do que aquele que seria apurado pelo PEPS. Fechado? Então, assim, nós concluímos mais uma aula para você.